Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da isomeria. Na aula passada nós começamos a estudar a isomeria espacial e nós dividimos o estudo da isomeria espacial em duas. A primeira foi a isomeria geométrica. Nós estudamos os isômeros cis e trans, E e Z. Na aula de hoje nós iremos estudar o caso da isomeria ótica, tudo bem? Só relembrando com vocês a definição de isomeria, que é um fenômeno apresentado por duas ou mais substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, entretanto, apresentam fórmulas estruturais diferentes e também propriedades. Bom, a isomeria ótica, ela está associada ao comportamento dessas substâncias, dos isômeros, quando submetidos a um feixe de luz polarizado. Ou seja, é um fenômeno que está associado à interação da matéria, no caso as substâncias, com a luz, né, o feixe de luz polarizado. Agora a gente precisa, então, pessoal, entender o que é a luz polarizada e a luz não polarizada. Tudo bem? Começando pela luz não polarizada ou luz natural. Bom, a luz não polarizada ou luz natural, ela é uma forma de energia, né? A luz é uma onda eletromagnética e ela vai se propagar em todos os planos com o eixo X ou eixo Y. Então, nesse caso, a gente pode representar a propagação desse raio luminoso da luz não polarizada ou luz natural da seguinte maneira. Vejam que ela pode se propagar aqui, né, entre A e A1, B e B1, C e C1 e D em D1, ok? Então, a luz não polarizada ou luz natural, ela se propaga em diversos planos, tudo bem? Agora, a luz polarizada, ela apenas vibrará em um único plano, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos a luz natural, ela agora irá passar por um prisma chamado prisma de Nicol, e este prisma aqui irá selecionar apenas um plano de vibração. Então, vendo que aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 planos de vibração, agora, depois de passar pelo prisma, a gente selecionou apenas um. Então, a gente tem um único plano de vibração. E a gente vai chamar essa luz de luz polarizada. Bom, aí aqui eu coloquei, né, uma outra representação da luz natural. Assim que ela passa pelo prisma, olha o que acontece. Sai apenas um plano de vibração. Então é a nossa luz polarizada. Tranquilo? As substâncias, pessoal, elas podem interagir com a luz polarizada de maneira diferente. Então a gente pode classificar essa interação da substância com a luz polarizada de duas maneiras. Nós podemos chamar essas substâncias de oticamente inativas, ou nós podemos classificá-las como substâncias oticamente ativas. Qual que é a diferença de um e de outro? Se o plano da luz polarizada não for desviado pela substância, então a gente vai classificar essa substância como oticamente inativo. Agora, se o plano de vibração da luz polarizado for desviado, seja para a direita ou seja para a esquerda, a gente vai classificar essa substância como sendo oticamente ativo. Agora, vocês perceberam que a gente pode classificar as substâncias oticamente ativas em duas. Podemos chamá-las de destrógeras ou levógeras. Qual que é a diferença de uma substância ser classificada como destrógera ou levógera? Bom, se a gente classifica uma substância como destrógera, isso significa que essa substância irá desviar o plano da luz polarizada para a direita, tudo bem? Então, esse D aqui significa que a substância ela desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita. Então é D de direita. E a gente classifica essa substância como destrógera. Agora, se a gente classificar uma substância oticamente ativa como levógera, isso significa que o plano de vibração da luz polarizada foi desviado para a esquerda.
Então, levógera, uma substância levógera, a gente vai classificar com L, tá? E aqui a gente pode pensar em inglês, né? Esquerda em inglês é left. Então a gente pode pensar que levógero é uma substância que desvia o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. Então é L de levógera. E lembrar que esse L pode ser do inglês, né? Esquerda é left. Então, se eu tenho uma substância opticamente ativa, ela pode ser classificada como destrógera, ou seja, desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita, ou ela pode ser classificada como levógera, ou seja, desvia o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. No próximo slide eu vou mostrar para vocês uma representação que fica mais claro, tudo bem, o que eu disse agora. Nós podemos determinar experimentalmente, né, se a nossa substância oticamente ativa ela é destrógera ou levógera, a partir de um aparelho, né, chamado de polarímetro. Ele vai determinar qual que é o ângulo de desvio. Por exemplo, se a luz polarizada ela desviou para a direita ou para a esquerda. Além disso, o quanto ela desviou, tá bom? A gente pode esquematizar o polarímetro da seguinte maneira. Vejam que aqui nós temos a luz natural, né? Então aqui a gente tem a luz não polarizada, também conhecida como luz natural. Então ela está vibrando em várias direções, lembram-se? A1, B, B1, C, C1, D, D1. O que acontece? Agora, esse feixe de luz natural, ele vai passar por um filtro polarizador vertical, que é este daqui, ó. Então a gente pode falar que isso daqui é um filtro polarizador. Então vamos escrever, ó, polarizador vertical. E aí eu pergunto para vocês, por que vertical? Vejam que o plano de vibração que foi selecionado é o vertical, né? É este daqui que foi selecionado. Então agora a gente só tem um plano de vibração da nossa luz polarizada, que é este daqui, tudo bem? Que a gente pode chamar, por exemplo, de A1. Então, agora essa luz polarizada vai passar na nossa substância oticamente ativa. Então aqui a gente tem um recipiente onde se encontra a nossa amostra oticamente ativa e por ele, né, por esse recipiente vai passar o plano de luz, vai passar a luz polarizada. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo que o plano da luz polarizada era A1. O que aconteceu? Ele sofreu um desvio. Então, esse desvio aqui, ele pode ser calculado pelo polarímetro. E a gente vai chamar esse desvio de alfa. Lembrando que se a substância desviar a luz polarizada para a direita, então lembram-se, se for para a direita, a gente vai chamar de D, e aí esse isômero vai ser chamado de destrógero. Então, destrógero. Tá bom? Então, destrógero. Agora, se ele desviar para a esquerda, então, esquerda, a gente vai lembrar do inglês, esquerda em inglês é left, então vai ser o isômero L, e a gente chama de levógero, tudo bem? Então, levógero. Então, são os nossos dois isômeros. O que desvia a luz polarizada para a direita, a gente chama de destrógero. Então, aqui é um R, tá? Destrógero. E o isômero que desvia a luz polarizada para a esquerda é o chamado levógero, ok? Pessoal, agora eu quero discutir com vocês, né, a presença de simetria ou a ausência de simetria em objetos. Vocês já vão perceber o porquê que é importante a gente reconhecer em objetos se há a existência de simetria ou não. Então a gente diz que um objeto é simétrico quando ele apresenta um plano de simetria. Isto é, quando a gente consegue dividir esse objeto em duas partes iguais. Por exemplo, uma esfera, ela é simétrica, né? Qualquer plano que a gente dividir essa esfera, vocês vão ver que a gente sempre vai formar duas partes iguais. Outro objeto, por exemplo, um cadeado.
vocês estão vendo que tem um plano aqui, a gente está dividindo esse cadeado em dois, e o plano é este em azul. Então, quando a gente divide este cadeado, né, passando um plano, as duas partes são iguais, ou seja, este cadeado é um objeto simétrico. Por último, nós temos esta cadeira, onde a gente passa aqui, né, um plano e a gente observa que as duas partes são iguais. Logo, esses três objetos são simétricos porque apresentam um plano de simetria. Agora, um objeto, ele também pode apresentar, um objeto ele pode não apresentar um plano de simetria. Quando um objeto ele não apresenta um plano de simetria, então a gente diz que este objeto ele é assimétrico. Então, por exemplo, coloquei aqui duas imagens que mostram objetos que não são simétricos. Nós temos esta cadeira, se a gente passar um plano aqui, vocês vão ver que vai dividir o objeto em dois, mas eles não são iguais. Então a gente classifica este objeto como assimétrico. Um outro é a nossa mão, né? A gente pode tentar aqui dividir em vários planos e vocês irão observar que as duas partes que a gente obtém, elas não são iguais. Logo, tanto esta cadeira quanto esta mão são objetos assimétricos. Então a gente pode classificar um objeto como sendo simétrico quando ele apresenta um plano de simetria, ou a gente pode classificar um objeto como sendo assimétrico quando ele não apresenta um plano de simetria. Tudo bem? Se nós colocarmos um objeto simétrico na frente do espelho, o que a gente vai notar? Que a sua imagem é igual à do objeto que a gente colocou na frente do espelho, tá? Então, o objeto e a imagem são iguais. Agora, se a gente colocar um objeto assimétrico na frente do espelho, o objeto e a sua imagem serão invertidas. Então, coloquei aqui a representação. Quando a gente tem um objeto simétrico na frente do espelho, vejam que o objeto e a imagem são idênticas, né? São iguais. Quando a gente tem um objeto assimétrico na frente do espelho, o objeto e a imagem vai ser invertida do objeto. Tudo bem? Então, pessoal, agora a gente chega, né, na definição do que vai ser a isomeria ótica, tudo bem? Só lembrando que a isomeria ótica ela é um caso da isomeria espacial, como eu comentei com vocês lá no começo da aula. A gente divide a isomeria espacial em isomeria geométrica e isomeria ótica. Lembrando que os isômeros eles devem apresentar a mesma fórmula molecular, né? No caso da isomeria espacial, eles vão apresentar a mesma fórmula estrutural plana, mas no caso da isomeria ótica, eles vão apresentar diferente atividade ótica. Lembram-se? Eu falei para vocês que o plano, né, da luz polarizada pode ser desviado para a direita, então vai ser o isômero destrógeno, ou se a luz polarizada for desviada para a esquerda, será o isômero levógeno. Então o isômero destrógeno desvia a luz polarizada para a direita, e o isômero levógeno desvia a luz polarizada para a esquerda. E aí, por que eu expliquei para vocês sobre os objetos serem simétricos, ou seja, apresentam um plano de simetria, ou se o objeto ele é assimétrico, ou seja, não apresenta plano de simetria? Porque a isomeria ótica, ela apresenta uma condição necessária para acontecer. E neste caso, a substância ela deve ser assimétrica, tudo bem? Então guardem isso, que para a gente ter, né, isomeria ótica, essa substância deve apresentar assimetria. E para isso, né, o caso que a gente vai estudar de isomeria ótica é o caso em que a substância apresenta o que a gente chama de carbono assimétrico. Então vamos destacar, carbono assimétrico, que nós representamos como sendo carbono com asterisco. Esse asterisco indica que é um carbono assimétrico, tudo bem? Então guardem essa representação, que ela também é muito importante. Bom, carbono assimétrico ou carbono quiral são os dois termos que nós utilizamos, tá? De novo, carbono assimétrico ou carbono quiral
é aquele carbono que se liga a 4 ligantes diferentes. Estes ligantes, pessoal, podem ser átomos, por exemplo, cloro, bromo, iodo. Podem ser grupos orgânicos, né, os radicais metil, etil, propil, butil, assim por diante. Ou pode ser grupos funcionais, por exemplo, hidroxila, carboxila, carbonila, tudo bem? Então, de novo, a gente define um carbono assimétrico ou quiral como sendo aquele carbono que se liga a 4 ligantes diferentes entre si, tá bom? E aí esses ligantes podem ser átomos, grupos ou grupos funcionais. Estou mostrando agora aqui para vocês como que a gente representa um carbono quiral. Então, este carbono, lembrando lá do postulado de Kekulé, ele faz 4 ligações. Então, ele está ligado a quais ligantes? A, B, D e E. E aí, o que eu disse para vocês? Que para ele ser um carbono considerado quiral ou assimétrico, então, ó, quiral ou assimétrico, os ligantes devem ser diferentes. Então, ó, o ligante A é diferente do ligante B, A e B são diferentes do ligante D, e A, B, D e E são diferentes do ligante E. E aí, só uma curiosidade, pessoal, por que a gente chama de carbono quiral? Isso vem aqui, né, a gente chama, ele vem, né, do que a gente chama de quiromancia, que é o ato da gente ler as mãos. Por quê? Vocês se lembram quando eu estava mostrando os objetos assimétricos? A mão é assimétrica, né? Ela não apresenta um plano de simetria. Então vem daí a gente chamar um carbono de quiral, de quiromancia, né? Quiromancia, que é o ato de ler as mãos, tá? É por isso que a gente chama um carbono de quiral, porque este carbono também não apresenta um plano de simetria, ele é assimétrico, onde os 4 ligantes desse átomo de carbono, A, B, D e E, são diferentes, tá bom? Ó, A, B, D e E são diferentes. Os 4 ligantes necessariamente devem ser diferentes. Como ficará, então, a representação tridimensional de uma molécula que apresenta um carbono quiral? Então, vamos ver qual que é a molécula. Molécula é esta daqui, onde nós temos este carbono, tá? É este carbono aqui. Ele apresenta quais ligantes? Primeiro, uma hidroxila, um OH, né? Então ele está ligado a um OH. Ele está ligado também a um hidrogênio. Então vamos colocar aqui, ó, hidrogênio. Aí ele também está ligado a um CH3. Então, ó, CH3. E está ligado a um CH2CH3. Então vamos escrever, ó, CH3, CH2. Ou seja, este carbono, ele é quiral? Sim, ele é quiral. Então a gente pode representar, né, com um asterisco. Por que ele é quiral? Vamos ver? Ó, qual que é o primeiro ligante? Uma hidroxila, um OH. Outro ligante, o metil, é este daqui. Outro ligante, o hidrogênio. E por último, nós temos o etil, que é um outro ligante. Vocês percebem que os 4 são diferentes, ou seja, o etil, então CH3CH2, é diferente do metil. O etil e o metil são diferentes da hidroxila. E os 3, o etil, metil e a hidroxila, são diferentes do hidrogênio. Então, este carbono apresenta 4 ligantes diferentes, então ele é classificado como sendo quiral. E aí eu coloquei algumas maneiras da gente poder representar. Primeiro, vamos relembrar o que é essa cunha cheia e esta cunha tracejada? Então, a cunha cheia, ela representa a ligação que está saindo do plano imaginário. Então, esta ligação carbono-hidroxila está vindo em direção ao observador. E o observador pode ser eu ou vocês, tudo bem?
Agora, esta outra ligação aqui, que é a cunha tracejada da ligação carbono-hidrogênio, ela indica que esta ligação está indo para trás do plano imaginário, ou seja, está se afastando do observador. Então, a ligação cunha cheia, ela está vindo em direção ao observador e a cunha tracejada está se afastando do observador. Então, aqui no caso, né, nós estamos representando os dois isômeros. Então, a gente representa um espelho assim, e um desses isômeros será o destrógeno e o outro levógeno. Como que a gente pode determinar quem é o destrógeno e o levógeno? Utilizando o polarímetro, tudo bem? Ele vai indicar o desvio da luz polarizada. Se é para a direita, vai ser o destrógeno, se é para a esquerda, será o levógeno. Vejam outra maneira que nós temos de representar os isômeros. Então, ó, nós temos um isômero e o outro isômero. Então, vou colocar aqui um espelho para vocês. Vocês conseguem perceber que um é imagem especular do outro? Ou seja, este isômero 1 é imagem especular do 2 e o 2 é imagem especular do 1. Talvez nesta representação aqui fique mais claro, estão vendo? Que a molécula 1 é imagem especular da 2 e a 2 é imagem especular da 1. Se eu colocar, né, esta molécula 1 em frente ao espelho, a gente vai observar a molécula 2, porque é imagem especular. Agora, olha que interessante. Se eu tentar sobrepor a molécula 2 na molécula 1, vocês percebem que não dá certo? Ó, porque aqui, ó, esse CH3 está aqui no grupo etil, CH3 e CH2. Não é sobreponível essa parte. E nem essa daqui, ó, nós temos um grupo etil aqui no metil. Então, essas partes aqui, ó, não são sobreponíveis. Estão vendo? A gente pode dizer que esta molécula 1 é imagem especular da 2 e a 2 é imagem especular da 1. Agora, elas não são sobreponíveis. Eu estou destacando por quê, ó, estão vendo? Eu estou tentando sobrepor o metil sobre o etil e aqui metil sobre etil. Então, apesar dessas moléculas serem imagens especulares uma da outra, elas não são sobreponíveis, ok? Aí agora eu peguei a representação de uma molécula genérica, né, onde este átomo em preto aqui é o carbono e ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Nós temos aqui em vermelho o X, que é diferente aqui do ligante Y em laranja. Os dois são diferentes do ligante Z em verde e X, Y e Z são diferentes de W, que é o ligante aqui em cinza. Então nós temos a presença aqui de um espelho. Então vamos colocar aqui, ó, um espelho. Vocês observam que esta molécula que apresenta um carbono quiral, então esta molécula é a imagem especular desta e esta é a imagem especular desta, tudo bem? Ou seja, um isômero é a imagem especular do outro. Estão vendo? Ó, representei aqui, né, agora com um espelho. E o que eu quero mostrar aqui, ó, é que eles não são sobreponíveis. Estão vendo? Eu não consigo sobrepor W ao Y e aqui W ao Y. Então a gente pode falar que, apesar dos isômeros serem imagens especulares um do outro, conforme está sendo mostrado aqui, ó, estão vendo? São imagens especulares, eles não são sobreponíveis. Quando eu tento sobrepor um isômero ao outro, eu não consigo. Vocês conseguem observar aqui, tá vendo? O ligante W tentando sobrepor ao Y e aqui, ó, o W tentando sobrepor ao Y. Então, quando nós temos, né, esses isômeros óticos, são imagens especulares, porém não são sobreponíveis, ok? Vamos então utilizar aqui como exemplo o ácido lático, ou pelo nome oficial, ácido 2-hidroxipropanoico, para a gente determinar a quantidade de carbonos quirais que essa molécula apresenta.
Então a gente tem que analisar quantos carbonos, ó, né, seria este carbono aqui, este e este daqui. Dica para vocês, pessoal, se o carbono apresentar ligação dupla, então, ó, se um carbono apresenta ligação dupla ou tripla, ele não é quiral, tudo bem? Porque ele não vai estar ligado a 4 ligantes diferentes. Ó, vejam que ele está ligado a 1, 2, 3, né? Então, se ele apresenta ligação dupla ou tripla, então a gente já pode dizer que o carbono não é quiral. Então, ó, não é quiral. Até para já facilitar para vocês, porque muitos exercícios perguntam a quantidade de carbonos quirais que uma determinada molécula tem. Então, para ganhar tempo, a gente já sabe que um carbono que apresenta ligação dupla ou tripla, ele não é quiral. Além disso, carbonos, né, que são CH3 e CH2, também não apresentam isomeria ótica, né? Não são quirais. E por quê, né? E por que um CH3 e um CH2 eles não são quirais? Porque vejam, ó, se eu tenho um carbono que é CH3, vocês concordam que ele já não apresenta 4 ligantes diferentes? Por quê? Porque este ligante aqui, este hidrogênio e este hidrogênio são iguais. Então, um carbono CH3 ele não será quiral, da mesma maneira que um carbono CH2. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Um carbono CH2, eles também apresentam, né, um carbono CH2 apresenta 2 ligantes iguais. Então, como este ligante é igual a este ligante, então este carbono ele não é quiral. Pessoal, quando um carbono ele não é quiral, a gente chama de aquiral. Tudo bem? Então nós podemos falar que o carbono 1 e o carbono 3 são aquirais. Então esse aqui é aquiral e este carbono também é aquiral. Agora, e com relação a este carbono aqui, o C2, será que ele é quiral? Então deixa eu só trocar aqui o marca-texto, colocar verde, e vamos analisar se ele é quiral. Então, o primeiro ligante deste carbono C2 é a hidroxila, que eu estou destacando aqui em verde. O próximo ligante é quem? A metila, aqui, ó. Quem que é o próximo ligante? Aqui, o hidrogênio. E por último, nós temos a carboxila. Então, vamos destacar aqui. Ele é quiral? Sim, ele é quiral. Por quê? Porque os ligantes são diferentes. A gente sabe que a metila, né, o CH3, é diferente da hidroxila, o OH. A metila e a hidroxila são diferentes do hidrogênio e a metila, hidroxila e o hidrogênio são diferentes da carboxila. Logo, como os 4 ligantes, né, deste carbono são diferentes, então a gente pode dizer que este átomo de carbono aqui, ele é quiral. Então é por isso que a gente pode marcá-lo com um asterisco aqui, né? Porque ele é quiral. Então, nesta molécula aqui de ácido lático ou ácido 2-hidroxipropanoico, ela apresenta um carbono quiral, ou seja, um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. E para fazer o estudo de vocês para determinar a quantidade de carbonos quirais que uma molécula tem mais rápido, a gente já sabe que em ligação dupla e tripla, o carbono ele não é quiral, assim como em carbonos CH3 e CH2. Então, viu um carbono com uma dupla, uma tripla ou um CH3, CH2, vocês já sabem que ele não é quiral, tudo bem? Então, só para fazer o estudo de vocês mais rápido, para ganhar tempo em uma prova. Então, pessoal, toda molécula que apresenta um carbono assimétrico,
ou seja, um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, ela vai ser classificada como uma molécula assimétrica, né? Ela não apresenta um plano de simetria. Logo, né, se você tem um carbono quiral, então a gente vai ter 2 isômeros oticamente ativos. O destrógeno, que é aquele isômero que desvia a luz polarizada para a direita, tudo bem? Então, ó, tá aqui, deixa eu só apagar. Então nós temos que o destrógeno é o isômero que vai desviar a luz polarizada para a direita, e o outro isômero ativo, que é o levógeno, que vai desviar a luz polarizada para a esquerda, tudo bem? Então, se uma molécula possui um carbono assimétrico, ela vai ter 2 isômeros ativos. O destrógeno, que desvia o objeto, aqui no caso o objeto vai ser, né, a molécula, que vai desviar a luz polarizada para a direita, e nós temos o levógeno, que vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Então percebam que vamos considerar que o isômero destrógeno é o objeto, logo o isômero levógeno é a sua imagem. Lembrando que elas são imagens especulares, né? Os isômeros são imagens especulares, porém não são sobreponíveis. Nós vimos lá nas representações tridimensionais. Então, o que vai acontecer? Lembram-se que eles não vão desviar para a direita e para a esquerda? Eles vão, né, ter um certo desvio, que a gente chama que esse ângulo vai ser alfa. O destrógeno, se ele desviar um ângulo mais alfa, o levógeno vai desviar com a mesma intensidade, porém para a esquerda, então vai ser menos alfa. Esse alfa, por exemplo, pode ser 60, né, graus, então seria mais 60, esse daqui é o destrógeno, e o levógeno desviaria menos 60, né, ele vai desviar para a esquerda. Então seria o desvio da luz polarizada, por exemplo, mais 60 significa que desviou 60 graus para a direita, e menos 60 significa que desviou 60 graus para a esquerda. Tudo bem? Quais são, então, as características desses isômeros óticos? Primeiro, se a molécula apresenta um carbono quiral, então vai existir 2 isômeros oticamente ativos, o D, né, o destrógeno, então nós temos aqui o isômero destrógeno e o isômero levógeno. Então a gente pode escrever D lático, né, então seria o isômero destrógeno do ácido lático, ou o isômero L, né, então ácido L-lático, ou seja, esse daqui é o isômero destrógeno e esse daqui é o isômero levógeno. A letrinha D indica que é o isômero destrógeno e a letrinha L indica que é o isômero levógeno. Além disso, esses isômeros eles vão apresentar as mesmas propriedades químicas e físicas, com exceção do desvio da luz polarizada, concordam? Porque o destrógeno vai desviar a luz polarizada para a direita e o levógeno vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Bom, então como eu falei para vocês, se as propriedades físicas são iguais, né, com exceção do desvio polarizado da luz, então a gente pode dizer que os 2 isômeros apresentam a mesma temperatura de fusão, de ebulição e também solubilidade. Então a gente pode dizer que esses isômeros, o destrógeno e o levógeno, eles apresentam a mesma temperatura de fusão, de ebulição e solubilidade. O que eles vão apresentar de diferente é o desvio da luz polarizada. O destrógeno desvia para a direita, o levógeno para a esquerda. Além disso, né, os isômeros óticos, eles vão apresentar mais uma propriedade diferente, que é como eles interagem com, né, ali propriedades biológicas. Por exemplo, imaginem um medicamento, a talidomida. A talidomida, pessoal, ela foi utilizada ali na década de 50 e 60 para controle de enjoo. Então, um dos isômeros era utilizado para o controle de enjoo em grávidas. Então, as grávidas tomavam esse medicamento, né, para controlar o enjoo. Esse era um dos isômeros. Entretanto, o outro isômero, ele interagia de maneira diferente, né, ali, né, no corpo humano. Como que ele interagia? Ele causou má formação nos fetos. Então, assim,
Um dos isômeros tinha a propriedade que eu desejava, que era para controle de enjoo. Entretanto, o outro isômero, ele era teratogênico, então ele causou má formação nos fetos, tanto que ficou conhecido, né, este caso como filhos ou filhas da talidomida. Foram bebês que nasceram, né, e a mãe utilizou esse medicamento. Então, esses bebês nasceram com alguma deformidade no corpo, por exemplo, uma parte do braço faltando, né, ali um membro faltando, ou uma parte da perninha faltando. Então todas essas crianças nasceram com alguma deformidade. Por quê? Porque cada isômero ele vai interagir, né, ali no corpo humano diferente. Então vão apresentar propriedades biológicas diferentes. Se vocês pesquisarem a talidomida, vocês verão que um dos isômeros era para controle de enjoo, foi por isso que as grávidas utilizaram esse medicamento, mas o outro isômero, ele causou, né, ali ação teratogênica. Então essas crianças nasceram com deformidades. Então tem que tomar cuidado, porque cada isômero vai interagir, né, ele vai apresentar propriedades biológicas diferentes, ok? Só para exemplificar o que eu disse com relação às propriedades físicas, então eu coloquei aqui, né, o ácido lático, né, que pode ser o destrógeno ou o levógeno. Aqui no caso está com sinal positivo e o sinal negativo. O sinal positivo indica que esse daqui é o destrógeno e este daqui com sinal negativo indica que ele é o levógeno. Percebam que eles apresentam um carbono quiral, que é aquele carbono ligado a 4 ligantes diferentes, né? Então nós temos aqui os dois isômeros, um é a imagem especular do outro. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, né? Até porque eles são isômeros. Lembrando que isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, então C3H6O3. Vejam como eles apresentam as mesmas propriedades físicas. Então, a temperatura ou ponto de ebulição é a mesma, então 109 graus Celsius ou 12 milímetros de mercúrio. A mesma densidade, 1,206 gramas por centímetro cúbico. O que eles apresentam diferente é o desvio da luz polarizada. Este isômero desvia para a direita, né, com um ângulo de 13,5 graus. E nós temos que este daqui desvia para a esquerda, né, ele vai desviar com a mesma intensidade, então vai ser 13,5. A diferença é que um desvia para a direita e o outro para a esquerda. Então, o destrógeno a gente coloca com um sinal positivo, 13,5, e o levógeno a gente indica com um sinal negativo, então menos 13,5. Tudo bem? Então vejam aqui que eu estou mostrando para vocês as características dos isômeros óticos ativos do ácido lático, o destrógeno e o levógeno. Apresentam mesmas propriedades físicas, então nós temos aqui temperatura de ebulição, poderia ser também a temperatura de fusão, nós temos a densidade e o que eles apresentam diferente é o desvio da luz polarizada, que um vai desviar para a direita e o outro para a esquerda, tudo bem? Agora nós temos o chamado racêmico ou mistura racêmica. O que significa isso? Então vamos destacar, ó. Racêmico ou mistura racêmica. Vamos pensar no seguinte, ó, eu tenho uma substância que ela é oticamente ativa, ou seja, apresenta carbono quiral. Então vamos pensar aqui que eu tenho uma molécula e ela apresenta carbono quiral, e aí o que eu fiz? Eu peguei uma certa quantidade dessa substância. Então vamos falar que eu peguei 100 moléculas. Então, ó, eu tenho 100 moléculas. E dessas 100 moléculas, eu tenho a mesma quantidade de isômeros destrógenos e de isômeros levógenos. Então, nesse caso, eu vou ter 50 isômeros destrógenos. Então, ó, 50 isômeros destrógenos. Então, ó, destrógenos, que são aqueles que desviam a luz polarizada para a direita, né? Então aqui a gente pode colocar o sinal de mais, e a gente apresenta a mesma quantidade, só que agora de isômeros levógenos. Então a gente também tem 50 moléculas de isômeros
levógeros. Então, ó, isômeros levógeros. E aí a gente coloca o sinal negativo. Só que vamos pensar o seguinte, eu tenho 50 moléculas desviando a luz polarizada para a direita e eu tenho 50 moléculas desviando a luz polarizada para a esquerda. E elas desviam com a mesma intensidade. O que vai só ser diferente é a direção. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Então vamos pensar num cabo de guerra. Se eu tenho 50 moléculas puxando, né, desviando a luz polarizada para a direita e 50 moléculas desviando para a esquerda, o que vai acontecer? Esta mistura ela vai ser considerada, né, racêmica, ou seja, é uma mistura opticamente inativa. Por quê? Porque não vai acontecer o desvio da luz polarizada, porque eu tenho com a mesma intensidade a luz sendo puxada para a direita, né, pelos 50 isômeros destrógeros, e eu tenho também, né, a luz polarizada sendo desviada para a esquerda. Também tenho 50 isômeros levógeros. Então, como eu tenho 50 desviando para a direita e 50 desviando para a esquerda, o que vai acontecer é que essa mistura vai ser oticamente inativa, né? A gente fala que ela é inativa por compensação externa, né? Porque o levógero ele desviou para a direita, desculpa, o destrógeno desviou para a direita, mas ele foi compensado pelo desvio do levógeno para a esquerda. Então, a gente fala que essa mistura ela é inativa por compensação externa. Tudo que eu desviei para a direita, eu desviei para a esquerda. Logo, vai ser uma mistura inativa. Tudo bem? Mas isso só acontece, né, a gente só tem um racêmico ou mistura racêmica quando eu tenho a mesma quantidade dos dois isômeros, né? Eu tenho a mesma quantidade do isômero levógeno e do isômero destrógeno. Então aqui no caso foi o que eu falei para vocês, eu tenho 100, né? Essa é a quantidade que nós temos e metade é do destrógeno e a outra metade do levógeno. Então, né, a gente vai ter uma mistura que é oticamente inativa, por compensação externa, tá bom? Será que uma molécula ela apresenta necessariamente apenas um carbono quiral? Não, né? Nós temos moléculas que apresentam diversos carbonos quirais, então pode ter 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então agora a gente vai estudar um caso onde nós temos uma molécula com mais de um carbono quiral, tá bom? Então coloquei aqui para vocês, ó, quantos carbonos no total nós temos? Nós temos aqui deixa eu escrever assim, ó. Nós temos então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono no total. Quanto será, né? Quantos serão quirais? Bom, o que eu falei para vocês? Eu disse para vocês que quando o carbono apresenta ligação tripla, dupla, ou se ele é um CH3 ou um CH2, ele não é quiral. Então isso já facilita bastante a nossa vida para reconhecer se um carbono ele é quiral ou não. Porque, ó, aqui eu tenho o carbono CH3, né, um outro carbono CH3 e um outro carbono CH3. Ou seja, este e este carbono não são quirais. E este carbono CH2 também não é quiral. Por quê? Cada um deles não apresenta 4 ligantes diferentes. Então, dos 6 carbonos, a gente reduziu, né, para 2. Então, agora a gente tem que analisar este carbono aqui que eu vou chamar de carbono 1 e este carbono aqui que eu vou chamar de 2. Então, carbono 1, carbono 2. Com relação ao carbono 1, quais são os seus 4 ligantes? Esse CH3 é o primeiro ligante. Esta hidroxila é o seu segundo ligante. O hidrogênio é o seu terceiro ligante e todo esse grupo aqui, tá, pessoal? Não é só esse carbono, é tudo isso daqui. Tudo que eu coloquei aqui destacado em verde. Então vejam que os 4 ligantes são diferentes. A hidroxila, o OH, é diferente da metila, CH3. Os dois são diferentes do hidrogênio. E o OH,
o CH3 e o hidrogênio, é diferente de tudo isso daqui. Então, este carbono 1, ele é quiral. E este carbono 2 agora, que eu vou destacar aqui, tudo bem? Então, ó, será que... Então, deixa eu apagar aqui. Nós fizemos aqui a análise do carbono 1. E aqui agora a gente vai fazer a análise do carbono 2. Será que esse carbono 2 ele é quiral? Vamos ver. Então, ele está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a uma metila, ele está ligado a um CH3, desculpa, um CH2CH3, então um etil, e ele está ligado a tudo isso daqui. Ou seja, este carbono C2 também é quiral, então a gente pode colocar um asterisco indicando que ele é quiral. Então, este carbono aqui, C2, ele é quiral, porque ele apresenta 4 ligantes diferentes. Este carbono aqui, 1, ele também é quiral. Então, o que a gente sabe? Que este carbono C1, ele é quiral, e este carbono C2, ele também é quiral. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, que o carbono C1, ele desvia a luz polarizado com um ângulo de 75. Então, pode ser aqui mais ou menos 75, né? Lembrando que um carbono quiral apresenta 2 isômeros, né? O destrógeno e o levógeno. Então, mais 75 significa que esse daqui vai ser o destrógeno, menos 75 significa que vai ser o levógeno. E o carbono C2, ele apresenta um desvio de mais ou menos 50. Lembrando que mais 50 é o isômero destrógeno, menos 50 é o isômero levógeno. Como que eu consigo fazer isso? Utilizando o polarímetro, tudo bem? Então a gente consegue determinar o desvio da luz polarizada, né? A gente consegue saber o quanto que esse carbono desvia, né? Esse carbono quiral, e este aqui também. Então vejam que agora eu tenho possibilidades, né? Este carbono, ele pode apresentar um ângulo de mais ou menos 75, e este carbono C2, ele pode apresentar também mais ou menos 50. Então a gente tem 4 possibilidades. Vamos ver? Coloquei aqui para vocês, ó, né? Considerando que o carbono C1 tem um desvio de mais ou menos 75, e o carbono 2 de 50. Então, quais são as possibilidades? Ó, a primeira é que o carbono 1 desvie para a direita e o carbono 2 também desvie para a direita. Então, vai ficar mais 75 mais 50. Então, esta molécula vai desviar mais 125 para a direita. Vai ser um destrógeno. Agora, uma outra possibilidade é o carbono 1 continuar desviando para a direita, mas o carbono 2 agora desviar para a esquerda. Então ficará mais 75 menos 50. Somando isso daqui vai dar mais 25. Então agora a gente tem um outro isômero destrógeno, mas perceberam que o ângulo desviado é diferente? O primeiro destrógeno desviou mais 125 e o segundo desviou mais 25. Uma outra possibilidade agora é o primeiro carbono desviar para a esquerda e o segundo carbono desviar para a direita. Então vai ficar menos 75 mais 50, isso daqui dá menos 25. Então agora ele desviou para a esquerda no total, vai ser um levógeno, tudo bem? Ele desviou para a esquerda 25 graus. Agora, e se os dois carbonos desviarem para a esquerda? Então, o primeiro e o segundo desviaram para a esquerda, vai ficar menos 75 menos 50, isso daqui vai dar menos 125. Então, nós temos um outro levógeno, que agora vai desviar para a esquerda 125 graus Celsius. Percebam que nós temos 4 isômeros ativos. Nós temos 2 destrógenos e 2 levógenos. O destrógeno 1 desvia 125 para a direita, o segundo destrógeno desvia 25 para a direita, o primeiro levógeno desvia 25 para a esquerda e o segundo levógeno desvia 125 para a esquerda, ou seja,
nós temos 4 isômeros ativos. Neste caso, para 2 carbonos quirais, nós temos 2 destrógeros, vamos destacar. Então, nós temos 2 destrógeros, que eu chamei aqui de D1 e D2. Então, ó, quando nós temos 2 carbonos quirais, a gente apresenta 2 isômeros destrógeros e 2 isômeros levógeros. Então, nós temos aqui o L1 e o L2. No total, 4 isômeros ativos, 2 destrógeros, 2 levógeros, ok? Aí, pessoal, vocês podem me perguntar, putz, professor, será que eu vou ter que ficar fazendo todas essas possibilidades? Ou seja, se eu tenho 2 carbonos, eu vou ter que fazer essas 4 possibilidades para saber, né, quantos isômeros ativos eu tenho? Não, não se preocupem, tem um jeito mais fácil, que é como, né? Tem uma maneira da gente calcular a quantidade de isômeros ativos que nós temos na molécula, né, que a gente chama de IOA, isômeros oticamente ativos, tudo bem? Então, como que a gente calcula? É bem fácil. Simplesmente a gente vai fazer 2 elevado a n. O que seria esse n? N é a quantidade de carbonos quirais que nós temos, tudo bem? Então vejam o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Quantos carbonos quirais nós temos? Nós temos 2 carbonos quirais. E aí a gente viu que quantos, né, isômeros ativos nós temos? 4. É justamente o que essa fórmula está mostrando, pessoal. Ó, 2 vezes n, né? 2 elevado a n, desculpa, 2 elevado a n, sendo n a quantidade de carbonos quirais. Então, 2 elevado a n, a gente sabe que nós temos 2 carbonos quirais, então vai ficar, ó, vai ficar 2 elevado a 2, nós temos então, ó, 4 isômeros opticamente ativos. E é exatamente o que a gente viu. Aí agora vocês podem me perguntar, professor, mas eu agora não quero mais calcular a quantidade de isômeros ativos. E se eu quiser calcular a quantidade de misturas racêmicas que eu tenho, né, nessa minha molécula, nessa minha amostra, eu consigo calcular a quantidade de misturas racêmicas que eu tenho? Consegue sim, né? Então, se a gente quiser calcular a quantidade agora de isômeros opticamente inativos, ou seja, de misturas racêmicas, o que a gente chama de IOI, então isômeros opticamente inativos, como que a gente faz? 2 elevado a n dividido por 2, sendo n a quantidade de carbonos quirais. Então vamos ver o seguinte, para essa substância que a gente tem 2 carbonos quirais, como que vai ficar? Fica 2 elevado a 2 dividido por 2. Então, 2 elevado a 2 é 4, dividido por 2 é 2. Ou seja, a gente tem que chegar em 2 misturas racêmicas. Então, ó, racêmicas. Será que a gente tem 2 misturas racêmicas? Vamos voltar? Então, ó, se eu misturar, vocês concordam que se eu misturar uma mesma quantidade do destrógero 1 com o levógero 2, percebem que vai dar 0? A gente não vai ter desvio da luz polarizada? Vejam, o destrógero 1 desvia 125 para a direita e o levógero 2 desvia 125 para a esquerda. 125 para a direita, 125 para a esquerda, 0. Então, se eu tiver uma mistura com quantidades iguais do destrógero 1 e do levógero 2, eu vou ter uma mistura racêmica, tudo bem? Então, ó, se eu tiver destrógero 1 mais levógero 2 em quantidades iguais, isso daqui dá uma mistura racêmica. E se agora a gente tiver uma mistura com quantidades iguais deixa eu trocar de cor agora, colocar em verde. Ó, se eu tiver o destrógero 2 e o levógero 1, o destrógero 2, ele desvia 25 para a direita e o levógero 1 desvia 25 para a esquerda. Então, se eu tiver o destrógero 2 mais o levógero 1 em quantidades iguais, vai desviar 0, né? Porque eu desviei mais 25, então eu desviei 25 para a direita e 25 para a esquerda, então isso aqui dá 0, né? Eu não tenho um desvio da luz polarizada. Então eu vou ter uma outra
Mistura racêmica. Então, ó, mistura racêmica. Ou seja, quando eu tenho dois carbonos quirais, nós temos 4 isômeros ativos. Então, nós temos o destrógeno 1, né, o destrógeno D1, o destrógeno D2, o levógeno L1, o levógeno L2. 4 isômeros ativos. Agora, e a gente tem também duas misturas racêmicas. Se eu tiver em iguais quantidades o destrógeno 1 com o levógeno 2 e o destrógeno 2 com o levógeno 1, a gente vai ter misturas racêmicas. Perceberam que essas duas fórmulas, elas calculam, então, a quantidade de isômeros oticamente ativos, então, ó, isômeros oticamente ativos, ou, né, se a gente tiver aqui 2 elevado a n, a gente calcula os isômeros ativos. E se a gente tiver 2 elevado aqui, 2 elevado a n dividido por 2, a gente, desculpem, a gente calcula a quantidade de isômeros inativos, tá bom? Então vejam que dá certinho, né? 4 isômeros ativos, 2 misturas racêmicas. Então, através dessas duas fórmulas, a gente consegue calcular os isômeros ativos e os isômeros inativos. Nós podemos ter também, pessoal, a isomeria ótica em compostos cíclicos, tudo bem? Então, agora a gente vai estudar a assimetria, né, em compostos cíclicos, ou seja, compostos de cadeia fechada. E isso vai acontecer por quê? Porque nesses compostos cíclicos, eles apresentam assimetria molecular. Então, como são compostos assimétricos, então a gente vai ter a isomeria ótica, tudo bem? Então, vamos grifar isso aqui. Assimetria molecular. Como que a gente, então, vai saber, né, se nós temos ali, né, a isomeria ótica? Seguinte, a gente vai levar em consideração os ligantes que estão fora do anel, né? A gente vai considerar como ligantes essas sequências no sentido horário e anti-horário no anel. Eu vou mostrar agora um exemplo e vai ficar mais claro, tá bom? Então vamos utilizar como exemplo o 2-metil-ciclopropanol. Então vai ser esta molécula que nós vamos utilizar como exemplo. Vamos começar fazendo, né, análise do carbono 1. Vejam que eu destaquei aqui, né, os 3 carbonos, né, nós temos aqui do anel, tudo bem? No total nós temos 4 carbonos, mas eu estou me referindo aos carbonos do anel. Então nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. A gente vai fazer a análise do carbono 1. Quais são os seus 4 ligantes? Ó, os 4 ligantes, um está aqui, que eu estou destacando a ligação, a outra ligação está aqui, aí a gente vai ter este aqui como um ligante e este aqui como outro ligante. Vamos ver, agora eu vou colocar aqui com marca-texto. Então, o primeiro ligante que o carbono C1 tem é este daqui, é o hidrogênio. Então, ó, um ligante. Qual é o outro ligante? A hidroxila, que eu vou destacar aqui em laranja. Então, ó, segundo ligante. Qual que é o terceiro ligante? Esse CH2, tudo bem? Então, ó, este CH2 também é um ligante. Então, vamos colocar de outra cor, azul. Então, nós temos este cara aqui, ó, o CH2 também é um ligante. Né? Então, é um ligante. E o último ligante aqui está aqui, ó. Vamos colocar vou colocar esse verde mais escuro. Estão vendo? Que é este carbono C2. Então, tudo isso daqui é outro ligante. Então, vamos destacar tudo, ó. Vocês percebem que os 4 ligantes do carbono 1 são diferentes? Eu tenho um hidrogênio, aí nós temos todo esse daqui como ligante, que é o carbono 2, nós temos a hidroxila e o CH2. Então, como esses 4 ligantes são diferentes, então a gente pode falar que o carbono 1, ele é quiral. Tudo bem? Porque os 4 ligantes são diferentes. Agora, né, ó, tô destacando aqui para vocês. Vamos fazer a análise do carbono 2. Então, deixa eu só destacar aqui que agora a gente vai fazer a análise do carbono 2, que é este daqui, tá bom?
Então, ó, qual que é o primeiro ligante dele? O hidrogênio. Estão vendo? Neste carbono C2, o primeiro ligante é o hidrogênio. Qual outro ligante nós temos? Bom, o outro ligante é este CH3. Então, uma metila. Qual outro ligante que nós temos? O outro ligante é este CH2, tá bom? Então, tá aqui. Vamos só destacar aqui. E por último, qual que é o último ligante? É este aqui, né? Tudo isso daqui é um outro ligante. Então vamos destacar aqui, colocar em laranja. Ó. Então tudo isso daqui é um outro ligante. Então vejam, os 4 ligantes são diferentes. Nós temos uma metila, um hidrogênio, esse grupo aqui, né, um carbono ligado a uma hidroxila é um hidrogênio, então é um outro ligante, e tudo isso daqui, o CH2. Então, este carbono C2, ele também é quiral. Por quê? Porque ele apresenta 4 ligantes diferentes. Ah, professor, e o carbono 3, né, e o C3, ele é quiral? Não. Por quê? Porque vejam que este carbono ele já está ligado a 2 hidrogênios. Então, o carbono C3, ele é aquiral. Né? Não apresenta, né? Ele não tem ali 4 ligantes diferentes, então ele é aquiral. Agora, os carbonos 1 e 2 são carbonos quirais. Quantos carbonos quirais nós temos? 2. Então, nós temos 2 carbonos quirais aqui nesse ciclo, né? O 2-metil-ciclopropanol. A gente agora pode calcular quantos isômeros óticos nós temos e quantos isômeros inativos nós temos. Concordam? A gente pode calcular os isômeros ativos e inativos. Como? Né? Fazendo as fórmulas. Lembrando que nós temos 2 carbonos quirais, então é simplesmente aplicar as duas fórmulas. Para os isômeros ativos, nós temos 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos quirais, né? Então nós temos aqui, calma aí, aqui ó, N é a quantidade de carbono quiral. Então vamos escrever aqui, ó. Calma aí, deixa eu só apagar e escrever aqui. Então é a quantidade de carbono quiral. Então vai ficar 2 elevado a N. Como nós temos 2 carbonos quirais, então vai ficar 2 elevado a 2, 4 isômeros ativos, 2 destrógeros, 2 levógeros. Lembram-se, se a gente fizer lá a distribuição, a gente vai ter ali, né, o destrógero 1 e o destrógero 2, nós teremos o levógero 1 e o levógero 2. Agora, a gente pode calcular também a quantidade de isômeros inativos ou misturas racêmicas. Como que é a fórmula? 2 elevado a N dividido por 2. Lembrando que N é a quantidade de carbonos, né, quirais. Então, como nós temos 2, fica 2 elevado a 2 dividido por 2. Então, nós temos 2 misturas racêmicas. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida eu estou disponível, então mandem qualquer coisa as suas dúvidas. Uma boa tarde e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!